Hoje eu vou falar de um assunto que me tira o sono toda noite, mas antes eu vou contar uma história para vocês. Minha mãe tem um pet shop aqui em Barbacena, no centro da cidade, e um dos vendedores, que residia anteriormente em Belo Horizonte, contou uma história para ela de deixar qualquer pessoa honesta putaça da vida e ao mesmo tempo desalentada com tamanha injustiça nas varas de família no Ocidente. Porque isso acontece não é só no Brasil, é na Austrália, nos Estados Unidos, acontece na Suécia, esses países evoluídos, né? Coloque isso entre muitas aspas. Esse cara tem uma filha de 12 anos. O relacionamento foi cheio de traições, tanto da parte dele quanto da mulher. Ele mesmo admite isso numa boa. Aí um dia, já depois do término da relação, a filha dele chegou e falou assim: pai, minha mãe disse que você não é o meu pai e que o meu pai é o cara que está morando lá em casa com a gente. Olha só que sacanagem. Ele disse que já suspeitava disso, mas é aquele tipo de dúvida, né? Amarga demais pra gente sanar e a pessoa prefere viver no auto-engano. Resultado: a filha era mesmo do outro cara, a mulher traiu esse rapaz com o pai biológico durante 12 anos e agora, mesmo mediante comprovação por DNA, ele tem que pagar pensão para a filha de outro cara, o pai biológico agora influenciando a criança, cuidando da criança com o dinheiro dele. Então você vê um absurdo, é uma imoralidade tremenda no nosso estado. Eu fico extremamente revoltado com situações como essa, e isso é só a ponta do iceberg. Eu vou mostrar alguns dados para vocês que vão deixar todos os espectadores de cabelo em pé. 10% dos pais, segundo pesquisas, não são os pais biológicos de seus filhos. O que quer dizer que de 10 pais que você conhece, um foi enganado e vítima de promiscuidade extraconjugal. Essa realidade horrenda foi descoberta através de estudos que tinham intenção de fazer o mapeamento genético com o propósito de alavancar a medicina. Quando os pesquisadores descobriram que havia fraude paternal, eles simplesmente descartavam a amostra. Em alguns lugares, como a Nigéria, 30% dos pais biológicos não são os pais verdadeiros, né? Quero dizer, 30% dos pais não são os pais biológicos. Era para ser, mas não é. E depois a gente tem que engolir a mentira que a mulher raramente trai. E quem discordar é misógino e machista, ok? E de acordo com um novo estudo da New Hampshire, 30% dos homens, 3 em 10, que pagam pensão, estão dando dinheiro para o filho de outro cara. Dica para você que saiu com uma garota algumas vezes e ela apareceu grávida. E mesmo para você que está num relacionamento sério, namorando com alguém, não registre o filho sem fazer exame de DNA. Porque uma vez registrado, acabou, já era. Você tem que pagar pensão e se não pagar, vai preso como um criminoso. A Associação Americana de Bancos de Sangue mostrou que 30% dos pais que acreditavam terem sido vítimas de fraude paternal estavam certos em sua suposição. Segundo a doutora Lipton, psiquiatra do Swedish Medical Center em Washington, 30 a 50% das mulheres traem o seu parceiro. Ela escreveu um livro chamado O Mito da Monogamia. Agora vamos entender um outro fenômeno chamado de superfecundação. Uma mulher de Nova Jersey processou o pai para receber pensão alimentícia. Depois de feito o DNA, a mulher, mãe de gêmeos, descobriu que o cara que ela tinha processado era pai de apenas um dos filhos dela. Isso acontece quando uma mulher faz sexo com 2 homens em um curto período de tempo. Vamos entender, através de um depoimento, como isso acontece. Isso é bem mais comum do que você pensa, tá? Uma busca rápida no Google mostra que milhares de mulheres não fazem nem ideia de quem seja o pai da criança. E como a nossa sociedade passa pano para todo tipo de irresponsabilidade cometida pelo sexo frágil, eu vou ler aqui para vocês um trecho de um site. Oi meninas, sou nova por aqui e estou vivendo um difícil momento que eu mesma criei.
Meu marido é muito bom para mim, muito companheiro, trabalhador e bem-sucedido financeiramente. Realizamos juntos muitos sonhos, menos o de ter um filho. Ele sempre se recusa a se examinar, por puro preconceito. Eu sempre fui ao ginecologista e ele sempre me disse que não havia problema nenhum em mim. Mês passado, meu marido fez uma viagem de negócios e ficou na Indonésia 2 semanas. Como não tenho companhia em casa, resolvi sair com umas amigas em um dia de carnaval e conheci um rapaz muito bacana. Entre uma e outra bebida misturada com carência, fizemos sexo a noite toda. Minha menstruação está atrasada 6 dias e fiz o teste hoje, deu positivo. Estou apavorada com a ideia desse filho não ser do meu marido, pois tenho quase certeza que não é. A minha pergunta é: conto para ele imediatamente ou escondo isso até o bebê nascer, na esperança que esse filho realmente seja dele? A gente dá uma olhada aqui nas respostas dessas amigas, né? Amiga da onça. E olha o que o pessoal respondeu. Se você contar, seu casamento estará acabado. Nenhum homem vai aceitar isso, nunca. Espere para ver, pense mais um pouco, foi um deslize. Você ama seu marido e a confiança é um cristal. Uma vez quebrado, jamais fica a mesma coisa. Pai é o que cria. Aí você nota aqui como que é problemática essa situação, porque mesmo quando a pessoa fez uma coisa abominável e vai cometer fraude paternal, essas mulheres tendem a se acobertar umas às outras, né? Tentar minimizar a situação, foi só um deslize, coisa alguma. Isso é uma situação gravíssima. Você enganar um pai, falar que o filho é dele, sendo que você sabe que não é. É por essa razão que precisamos de leis para criminalizar a fraude paternal intencional. Quando uma mulher não sabe, é ruim também, mas é diferente. Mas a partir do momento que ela sabe que o filho não é do marido e ela mente e faz aquele homem assumir as pesadas responsabilidades da paternidade sem mencionar as leis que o desfavorecem enormemente, isso é um crime. Mas infelizmente a nossa sociedade não vê desse jeito. Afinal de contas, o homem nem tem sentimento, não é mesmo? Como descubro quem é o pai do meu filho? A dúvida sobre a paternidade do bebê é muito mais comum do que você pode imaginar, e muitas mulheres estão neste momento na mesma situação que você. Não sinta vergonha ou deixe que comentários maldosos afetem sua vida. Afinal, há uma nova vida sendo gerada e que precisa de uma mamãe forte e guerreira para educá-la, amá-la e criá-la. Guerreiro porra nenhuma, porque essa mãe muitas vezes vai indicar o pai errado e guerreiro vai ser o pai, que vai ter que pagar pensão para um filho que não é dele, senão vai preso. Esse é o verdadeiro guerreiro, que é demonizado diariamente nas mídias. Aparentemente o texto é altruísta, né? Já que pensa na criança acima de tudo. Mas vamos analisar os dados. Estatísticas sobre alienação parental mostram que 80% dos filhos de pais divorciados sofrem de alienação. O nível de divórcio subiu mais de 160% em uma década. Mais de 90% das guardas são dadas às mães. E pior, olha só, bem pior. No Rio de Janeiro, temos 7 acusações falsas de moléstia sexual por dia. E esse número vem aumentando, já que não acontece absolutamente nada com a mulher se ficar provado que ela mentiu. Denunciação caluniosa é crime grave, mas como a justiça aqui é seletiva e tende a punir homens, especialmente homens negros, com muito mais severidade do que a mulher, esse tipo de situação termina, em pizza. Isso é, se o homem for inocentado. Se ele for preso por causa dessa mentira imunda, como aconteceu com o vendedor Atercino Lima, ele vai ser estuprado na cadeia. Atercino Lima Filho foi preso no fim do ano passado após ser condenado a 27 anos de prisão por crime que não cometeu. Olha só o que acontece quando uma FDP vai no conselho tutelar e fala que o pai abusou dos próprios filhos, sendo que isso é mentira.
principal, o homem que sofre fraude paternal vai ser preso se ficar desempregado, porque tem que pagar pensão para um filho que nem é seu, tem altíssimas chances de sofrer alienação parental e, na melhor das hipóteses, vai ser um simples visitante na vida dos filhos após o divórcio, tendo contato com a criança de 15 em 15 dias, além de sofrer a humilhação de saber que foi traído e enganado. Vou finalizar mostrando mais 2 casos absurdos para vocês. Nos Estados Unidos, a mulher pode escolher uma espécie de marido substituto e receber subsídio do governo, mas ela tem que nomear um cara para receber esse auxílio. Nos Estados Unidos, milhares de homens estão sendo depenados financeiramente por causa da mafiosa vara de família. Outros já foram presos, vários acabam se matando por causa disso. Olha só esse depoimento aqui, que loucura. Nem sei como começar, é constrangedor demais, mas enfim, estou grávida de 25 semanas e tenho 17 anos. Andei pesquisando e falam que dá para descobrir quem é o pai do bebê calculando 2 semanas depois do primeiro dia da última menstruação, que seria o dia da concepção. Para mim, a data bateu exato com o dia em que transei, mas aí vem o problema. O dia da concepção foi entre dia 6 e 7 de abril. Dia 6 foi um sábado em que fui em uma festa, me embebedei e transei com 3 caras. Não estou justificando com a bebida, mas é só para explicar o que aconteceu. Um deles usou camisinha, o outro gozou fora e o outro não chegou a gozar, pois fomos interrompidos. Beleza, isso foi numa sexta para sábado. Dia 5 para o 6, daí no sábado eu saí de novo e na madrugada, que já era domingo, no caso, transei com outros 4. É horrível, eu sei. Pelo que me lembro, um deles usou camisinha, outro também, mas tirou em alguns momentos, porém na hora de gozar, foi fora. E os outros 2, pelo que eu me lembro, também foi fora. Enfim, depois de tudo isso, engravidei. E agora não faço ideia de quem seja o pai do meu filho. Antes de acontecer isso, no fim da minha menstruação, no dia 26 de março, eu transei com meu ex-namorado sem preservativo e ele gozou fora. Então, como as datas não são tão distantes, eu disse que o filho é dele para todo mundo. Ele acredita, mas quer fazer DNA assim que o bebê nascer. E eu tenho certeza absoluta que não é dele, e sim de algum dos 7 que eu transei no final de semana, tirando os que usaram camisinha. Estou apavorada, não sei o que fazer nem o que pensar. Alguma ideia? Agora olha só, se um cara desse chama essa menina de vagabunda, que ela é uma filha da puta mesmo, a gente não tem que parar de ficar relativizando pra mulher, ele vai ser chamado de machista, de misógino. Agora ele tá sendo enganado, pode ter pegado DST e coisas piores. Bem-vindo à ginocracia, onde a mulher pode desgraçar a vida de um homem, e se ele disser que ela é vagabunda, meu Deus, está cometendo crime de misoginia, crime de opinião. Que dia que o homem vai acordar e tratar as pessoas do jeito que elas merecem, não por gênero? Esse tipo de mulher não merece ser tratado de jeito bom não, cara. Que ela desgraça a vida da pessoa, e na nossa sociedade o homem não pode nem reclamar. Tomaram os seus filhos de você? Pô, que pena, vai, toma uma cerveja que passa. É assim que o homem é tratado na nossa sociedade. Se você acha que isso é incomum, você ainda vive com a ideia romantizada sobre mulheres da década de 60. Os tempos são outros, meu amigo, e a cultura dominante estimula todo tipo de empoderamento feminino, né? Para finalizar, no Reino Unido, um homem não pode fazer o exame de DNA sem o consentimento da esposa. E o movimento feminista quer implementar isso na França também, o que é um verdadeiro absurdo. Isso é um crime dos mais execráveis que eu já vi. Uma mulher diz para um homem: esse filho aqui é seu. E ele sabe que não é, só que ele não pode pedir o exame de DNA. Até o cara conseguir o exame de DNA, ele já terá sido coagido a pagar pensão para um filho que não é seu. Porque as leis lá funcionam assim, muitas vezes basta nomear o cara como pai e ele já tem que pagar pensão alimentícia. Então, ó, isso rouba do homem dinheiro, tempo que será gasto no trabalho para pagar pensão, bens materiais e o pior de tudo, a sua honra. E isso também impede que esse homem constitua família com uma mulher digna, com a sua futura esposa, já que ele não terá condições financeiras
para arcar com as despesas do seu novo filho. Então você desgraça a vida do cara. Você suga tudo que ele tem, não deixa ele ter família e joga ele na cadeia se ele ficar desempregado para um filho que nem é dele. Vocês conseguem ter noção de como isso é absurdo, como isso é imoral e nojento, cara? Se você não está revoltado com esse vídeo, você tem algum problema gravíssimo, moral. Sabe por quê? Você não deve ter ouvido falar nessas estatísticas alarmantes? Porque esse não é um assunto abordado pela mídia. Porque a nossa cultura é ginocentrista e tudo gira em torno do bem-estar da mulher. Como se nós homens não sofrêssemos, não fôssemos vítimas das leis imorais desse Estado carrasco ginocrata, não fôssemos demonizados diariamente. E quando um homem tenta falar a respeito da sua dor, ele é acusado de reclamão, de machista, de misógino. Obrigar um homem a pagar pensão para um filho que não é seu não é diferente de obrigar uma mulher a ter um filho de um estuprador. Você acredita que uma mulher que foi estuprada tem o direito de abortar e não carregar aquela semente em seu ventre de um crime hediondo como esses? Eu também acredito, pois é a dignidade da mulher que está em jogo. Por que o homem não tem o direito de ter a sua dignidade preservada? Por que ele não tem esse direito? Por que razão? Eu luto pela implementação do exame de DNA obrigatório. O bebê já passa por vários testes. Teste do pezinho, tipagem sanguínea, teste da orelhinha, teste do olhinho, teste do coração, teste do quadril. Fazer um teste de DNA não causaria mal algum a ninguém. Deveria ser obrigatório com tudo isso que está acontecendo hoje em dia. Como é costume cultural, o pai ir até o cartório registrar o bebê enquanto a mãe está na maternidade, nós homens devemos mudar a cultura e também a lei e pressionar as autoridades para que aceitem o registro apenas com a apresentação de DNA. Essa medida deveria se tornar obrigatória. É isso por hoje. E lembrem-se que estudos mostram que entre 10 a 30% dos pais não são os pais biológicos. E essa pessoa pode ser você.